Bom dia, vamos lá, iniciar nossa aula de hoje. A natureza transforma o relevo. O que é relevo mesmo? Vimos na aula anterior, lembram? Relevos são diferentes formas do terreno e cada tipo de terreno tem uma altitude diferente de acordo com o nível do mar. Vamos recordar as formas de relevo? Vamos lá. Quais as formas de relevo vimos na aula passada? Vamos relembrar. Planície, planalto, depressão absoluta nós não vimos na aula passada, mas veremos hoje. Montanha e depressão relativa. Olha ali no traçadinho o nível do mar. Estão reparando? Olha como a depressão absoluta é abaixo do nível do mar e a depressão relativa acima do nível do mar. Planície. Terreno mais plano, fica em baixas altitudes, mais próximo ao mar. E nessa área, grande quantidade de sedimentos. O que é sedimento mesmo? Pedaço de solo ou de rocha deteriorado em pequenas partes ou até em pó ou poeira. Planalto. Terreno geralmente irregular, com algumas áreas mais planas e outras formadas por morros, e os planaltos são terrenos mais elevados do que as áreas ao seu redor. Eles estão em altitudes mais elevadas do que as planícies, e nesse tipo de terreno é onde ocorre o maior desgaste. Depressão. Vejam que no slide anterior há dois tipos de depressão. Viram que eu chamei a atenção de vocês? Pois é, a depressão absoluta, que é uma depressão que fica abaixo do nível do mar, como o Mar Morto, por exemplo. Lá no final eu fiz um texto de curiosidades. É bem legal, nós vamos ler, tá bom? Sobre o Mar. Depressão relativa. É a depressão que fica acima do nível do mar. E montanha. Grande elevação do terreno com laterais bastante inclinadas, as montanhas são as áreas de maior altitude na superfície da Terra. Um conjunto de montanhas forma uma serra ou uma cordilheira, dependendo da altitude dessa montanha. Até aqui, nós revisamos o que vimos na aula anterior, mas a depressão relativa e absoluta não tinha na aula anterior. As formas de relevo que vimos não foram sempre assim. Elas são resultado de mudanças que vêm acontecendo lentamente há milhões e milhões de anos. Mas como será que essas mudanças ocorrem, hein? Aqui eu coloquei dois tipos de erosão para vocês. Olha que linda as imagens, né? Esse buraco no meio de uma rocha pela ação da água, né? E a outra pela ação dos ventos, não parece uma onda, mas são rochas, né? Muito bacana isso. E olha a força que tem tanto o vento quanto a água para fazer isso numa rocha. Muitas alterações do relevo são feitas pelas forças da natureza. Na superfície terrestre, as variações de temperatura, como frio, calor e ação da água e dos ventos, desgastam lentamente as rochas, fazendo soltar pequenas partículas. Essas partículas de rocha são removidas e transportadas pelo vento, pela água e pela gravidade para as partes mais baixas do terreno. Esse processo que modifica o relevo, a paisagem, é chamado de erosão. Cânions, alguém sabe o que é? Vamos lá. Cânions são vales profundos e encostas quase verticais, que podem se estender por centenas de quilômetros e atingir 5.000 metros de profundidade. À primeira vista, quem observa esses gigantescos entalhes na superfície do planeta poderia imaginar que eles foram criados de uma hora para outra por algum fenômeno catastrófico, como um terremoto, capaz de abrir a terra e gerar um precipício. Nada disso. Em geral, os cânions têm um aprofundamento lento que pode durar milhões de anos. Os autores principais dessas obras de arte, são os rios, dependendo da declividade do terreno, da quantidade de água e das fraturas do relevo. O curso d'água
tem a capacidade de entalhar as rochas do leito, por onde corre, dando origem aos paredões. Aí temos o Grand Canyon nos Estados Unidos. Olha que lindo, gente. Não é demais? Temos canyons aqui no Brasil também. Vamos ver dois deles. Um fica no Parque Nacional dos Arapados da Serra, o Canyon do Itaimbezinho. O cânion fica entre as cidades de Cambará do Sul e Praia Grande, em Santa Catarina. Então, vai do Rio Grande do Sul a Santa Catarina. E o segundo, o cânion do Xingó, Canindé de São Francisco, onde ele fica. São lindos, né? Aqui são os tipos de erosões. Eu nem sabia que existia tantos. Olha que legal, estudando com vocês. Em termos de classificação, há vários tipos de erosão que podem ser elencadas conforme o tipo de agente erosivo atuante, como a água, os ventos e os seres vivos. Então, erosão pluvial, erosão fluvial, erosão marinha, erosão glacial e erosão eólica. Como tem mais aprofundado nos slides que vêm a seguir, eu não vou ler esses para vocês, mas achei legal a forma que ele tá para poder mostrar para vocês. Erosão pluvial é o tipo de erosão causada pela ação da água das chuvas. Olha, pluvial é a água das chuvas. Em geral, qualquer desgaste do solo ocasionado pelas precipitações pode ser classificado como erosão pluvial, mas nas áreas onde o terreno é menos protegido pela vegetação e outros elementos, os efeitos da ação da água podem ser mais intensamente e sentidos. Então, quando a pessoa desmata, que o solo fica desprotegido, pode haver uma grande erosão por conta de água da chuva, tá? As erosões pluviais podem apresentar-se de diferentes formas, como poderemos ver assim. A erosão em splash é o efeito gerado pelo impacto das gotas da chuva sobre o solo. Aparentemente simples, esse processo pode ocasionar problemas maiores caso se intensifique pela total ou parcial desagregação das partículas do solo e das rochas. Então, olha lá, a gota num solo arenoso. Olha o impacto da água, como vai fazendo. Vai abrindo tudo, tá vendo? Erosão laminar é quando o escoamento superficial das águas das chuvas lava o solo, ou seja, retira sua cobertura superficial, desgastando. A erosão em sulcos ocorre quando o escoamento da água sobre os solos intensifica o seu desgaste, a ponto de formar pequenas linhas ou cortes no terreno. Geralmente, esse é o princípio para a formação de erosões mais graves em áreas de declividade. Ravinas é quando a água das chuvas, com o tempo, vai abrindo cavidades maiores ao longo da declividade do terreno. Vejam os buracões. Erosão fluvial. Antes nós vimos a pluvial. Agora é a fluvial. É o desgaste provocado pelo leito dos rios, tanto quando eles se excedem e avançam sobre as margens, quanto, quanto quando a vegetação ciliar é removida. Então, o que é vegetação ciliar? Essa que fica na margem do rio. Como ela foi removida, tá vendo esse barranco todo aí? Ele vai acabar indo para dentro do rio e assoreando, matando esse rio. E desprotege o relevo ao redor dos cursos d'água, conforme ilustra a figura a seguir. Vossoroca pode ser resultante da combinação de vários tipos de erosão, formando grandes crateras que costumam atingir o lençol freático. O que é lençol freático? É aquela água que fica lá embaixo, no subsolo, né?
ou estruturas internas do solo. Erosão marinha ocorre quando as rochas ou o solo litorâneo são desgastados pela água das ondas do mar. É um processo natural e que se transforma em problema quando habitações ou estradas são construídas em áreas ocasionalmente ocupadas pelas ondas. Então, quando o homem constrói em lugar errado, a onda faz o trabalho dela. Olha essa pista. Erosão eólica, como o próprio nome indica, é o tipo de erosão causado pela ação dos ventos, que vão lentamente esculpindo as rochas e transportando as partículas dos solos. Olha que linda como essas rochas foram esculpidas, né? Isso pela ação dos ventos. A erosão glacial e a erosão por gravidade. A glacial é o tipo de erosão causado pela ação do gelo, tanto da neve quanto das geleiras. Geralmente ocorre porque as variações de temperatura congelam e descongelam a água, dilata e se comprime, afetando as rochas e os solos. Outras formas de movimentação de gelo, como as avalanches, também atuam nesse processo. Erosão por gravidade ocorre em áreas montanhosas de acentuada declividade. Em alguns casos, quando o relevo é muito inclinado, pode ocorrer a movimentação de massas de terra, fenômeno que pode ser intensificado pela saturação do solo pela água das chuvas. Então, quando chove demais, o solo fica molhado demais, ele desbarranca. Aqui uma imagem de erosão por gravidade. Então, o que, que aconteceu? Está vendo lá em cima da montanha que tem o excesso de chuva foi inundando, inundando e veio abaixo uma parte. Erosão geológica é também conhecida como erosão natural ou que não sofreu a interferência humana. Atua modelando as paisagens como uma combinação de vários outros tipos de ações erosivas. Um exemplo é a modelagem de um vale ou de um cânion pelas águas e pelos ventos. No livro temos uma imagem, dois planaltos com o processo de erosão, que é o responsável por baixar a altitude da mesma e deixar suas formas mais arredondadas. E ainda é o processo e há o processo de sedimentação, pois o material que é transportado dos planaltos se acumulam nas partes mais baixas nas planícies. Depois de milhões de anos, esse sedimento se transforma em rocha novamente, provocando novas alterações no relevo. Vamos refletir. O que foi apresentado no mapa da página 59 do livro didático? Observem que o título dele é Brasil Relevo. E na legenda nós temos três cores, e para cada cor nós temos um tipo de relevo. Para planalto, para depressão, para planície, certo? E lembrem-se do que é altitude. Altitude é a elevação vertical ou medida de altura partindo de um ponto acima do nível do mar, que é o nível zero. Daí eu gostaria que depois vocês olhassem no mapa, localizassem no mapa as planícies do Rio Amazonas, do Pantanal, Mato Grossense e a planície costeira. E observem com que cores foram representadas. Que cor? Verde, não é? Em mapas que representam o relevo, são utilizadas diferentes tonalidades de marrom e também do verde. O verde também é a cor usada universalmente nos mapas que representam a vegetação. Observem ainda que o tom mais escuro de marrom corresponde a uma altitude maior e o verde claro a uma menor altitude. No mapa eu circulei para vocês as planícies que eu pedi para vocês observarem, que é a planície do Rio Amazonas, a do Pantanal Mato Grossense e a costeira. Observaram que está em verde?
Vamos agora para as correções das duas questões. A questão 1 foi ontem, para vocês desenharem o relevo de onde vocês moram. Aqui é a 2. Leia a legenda do mapa, o que as diferentes cores representam. As diferentes cores representam as diferenças de altitude. Lembrem-se de respostas completas. Que forma de relevo predomina no litoral brasileiro? A forma de relevo que predomina no litoral brasileiro é a planície. Agora vamos ler curiosidades sobre o Mar Morto. Vamos lá. Na verdade, o Mar Morto não é propriamente um mar, vocês sabiam? E sim um grande lago, com dimensões de 82 quilômetros de comprimento e 18 quilômetros de largura. Fica situado lá no Oriente Médio e ele banha a Jordânia, Israel e Cisjordânia. Encontra-se em 392 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É o ponto mais baixo do planeta Terra. Analisando a localização do Mar Morto, não é difícil perceber por que suas águas são tão salgadas. Dois fatores são responsáveis pela alta salinidade. Um é a água que abastece o Mar Morto, provém do Rio Jordão. Este é rico em sais minerais. 2. A região onde está situada é praticamente desértica, com clima subtropical e semiárido, com verões de alta temperatura, ou seja, muito seco. O calor aumenta a taxa de evaporação na superfície aquática. Conclusão: a água rica em sais minerais se evapora e o seu teor de sal se concentra. Mas em relação ao nome Mar Morto, por que foi batizado assim? A resposta está na alta concentração de sal em suas águas. Estima-se que seja 300 gramas de sais para cada litro de água, sendo que a quantidade considerada normal e que se faz presente nos oceanos é 35 gramas. Olha quanto a mais para cada litro de água. Agora pergunto, como pode haver vida em meio a tanto sal? O desenvolvimento de peixes ou vegetação é praticamente impossível, uma vez que o sal incomoda até os banhistas que permanecem por poucos minutos. Imagine viver neste local. A situação é tão crítica que os peixes que chegam pelo Rio Jordão morrem instantaneamente ao entrarem no lago. A denominação Mar Morto traduz a impossibilidade de vida neste local. A salinidade característica favorece a formação de cristais na superfície. Esse aspecto, juntamente com o fato de corpos flutuarem com maior facilidade em meio salino mais denso, fazem do Mar Morto um ponto turístico visitado por milhares de curiosos. E assim finalizamos o quarto banco de interdisciplinas. Até mais!